Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal. Esse é o quadro Fatos e Curiosidades da Bíblia. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Hoje vamos falar 10 fatos sobre a vida de Sansão. Já curta esse vídeo e que Deus abençoe sua vida. Primeiro fato. O período das gerações dos juízes duraram 410 anos, aproximadamente. Existiram 14 juízes em Israel, e Sansão faz parte desses juízes. No tempo de Sansão, o povo estava sofrendo nas mãos dos filisteus por 40 anos. E Deus manda um anjo visitar a mulher de Manoá, que é o pai de Sansão, e essa mulher é estéril. E Deus abre a madre dela e lhe dá um filho e diz que esse filho salvaria Israel do jugo dos filisteus. E realmente isso acontece. Quando lemos a história mais pra frente, vai dizer que Sansão salvou o povo daquele jugo dos filisteus. Segundo fato, Sansão ele é separado como nazireu, ou seja, era alguém que não poderia tomar suco de uva ou nada derivado da vide. E também era alguém que não poderia beber bebidas fortes, nem passar navalha em seu cabelo ou sua barba. E também era alguém que não poderia se aproximar de cadáver, ou mexer com animais mortos e tudo mais. Era alguém separado para Deus. Nazireu significa consagrado ou separado para Deus. Terceiro fato. Sansão se relacionou na sua vida com 3 mulheres. E todas as 3 eram filisteias, ou seja, descendentes dos filisteus. E essas 3 mulheres não eram do agrado de Deus e nem do agrado dos seus pais. Tanto que ele vai perguntar para o seu pai o que o pai achava, o que a mãe achava dele se casar com uma certa mulher, que foi a primeira. E o pai vai ir contra... Ele vai dizer, não, isso não é da vontade de Deus, porque essa mulher é dos filisteus, tem tantas mulheres israelitas aqui, hebreias, é porque você não casa com alguém do nosso povo. E ele não, ele seduzido pelas paixões da vida, ele faz essa escolha errada e se casa com essa mulher. E essa mulher de Sansão, ela vai morrer queimada, porque os filisteus se revoltam contra Sansão, revoltam por tudo aquilo que ele tinha feito, que ele matou cerca de 1000 homens dos filisteus, incendiou a seara deles com 300 raposas. E o povo fica revoltado e incendeia a casa dessa mulher e do seu pai e mata ela. E a segunda mulher que Sansão vai se relacionar é uma prostituta em Gaza. Ou seja, pensa, ele já quebrou todos os decretos, todos os mandamentos de Deus. E agora é alguém que ele age por vontade própria, é alguém que não pensa antes de agir, e ele vai de um poço a outro poço. E a cada vez mais ele se afunda no pecado. E a terceira mulher é Dalila, a qual quase todos conhecemos. Então essa Dalila, ela seduz Sansão. Sansão ele conta, depois de 3 tentativas, para ele contar o segredo dele, para ele contar de onde vinha a força dele. E ali ela induz ele, e ele vai falando, se me amarrar com um tipo de corda, minha força vai embora. Ela amarra, diz que os filisteus estão vindo, ele levanta e quebra as cordas. Ele diz, se me amarrarem com corda nova, minha força vai embora. E depois ela amarra ele com cordas novas e a força dele não vai embora. Depois ele disse para Dalila que dependendo do jeito que ela amarrasse o cabelo dele, a força dele ia embora. Ela amarra e diz que os filisteus estão vindo e a força dele não vai embora. É alguém que está brincando com a sorte. É alguém que está brincando com as consequências. Então Deus ele permite que Dalila venha descobrir o segredo de Sansão, porque a Bíblia diz que ela importunava ele dia após dia, e ele se revolta e diz, não, vou contar o meu segredo. A Bíblia diz que os filisteus pagaram 1000 moedas de prata para Dalila contar o segredo de Sansão. Então Sansão ele diz para Dalila, o meu segredo é se cortar o meu cabelo. E ele corta o cabelo dele, ela chama os filisteus ali quando ele está dormindo, corta o cabelo dele e ele perde as forças. E diz a Bíblia que os filisteus vêm e furam os 2 olhos de Sansão e deixa ele cego e leva ele cativo. Quarto fato, a força de Sansão nunca esteve em seus cabelos, mas sim no Espírito Santo de Deus, que tomava conta da vida dele e fazia com que ele vencesse as batalhas e fazia com que ele derrotasse os filisteus. Então, isso é mito, dizer que a força de Sansão estava em seu cabelo. Mas por que a força dele vai embora depois que Dalila manda cortar os seus cabelos? Porque Sansão é alguém que já tinha brincado demais com as coisas de Deus, é alguém que já tinha se afundado no pecado, é alguém que já não dava mais ouvido aos mandamentos de Deus e aos seus decretos. É alguém que já havia tocado em cadáver. Então, é alguém que estava brincando demais com o poder que ele tinha, com a força que ele tinha. Então, por isso que o Espírito Santo se retira da vida dele e acaba que ele vai preso, furado os seus 2 olhos, ele vira escravo em um bobo da corte lá em Gaza, que era a terra dos filisteus. Quinto fato,
Deus deu força novamente para Sansão, não por mérito ou porque ele merecesse, mas sim para que o nome de Deus fosse glorificado em prol da vida de Sansão e para que o Deus de Israel não fosse zombado, como eles estavam zombando de Sansão, zombando de Israel e do próprio Deus de Israel. Sexto fato, a Bíblia vai dizer que Sansão feriu com uma queixada de jumento 1000 filisteus. E a Bíblia vai dizer que ele pega 300 raposas, amarra uma à outra, incendeia elas e joga na seara dos filisteus. E ali também ele mata uma grande quantidade de filisteus. Sétimo fato, Sansão é um dos homens mais fortes da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu não sei se você já conheceu ou viu algum homem mais forte que Sansão. Porque a gente lê e vê sobre os gigantes que existia, até mesmo sobre Golias, quando vai contra Davi. Só que eu não vejo ninguém com uma força tão grande como a de Sansão. Só que a força de Sansão não era o físico, ele não era alguém forte fisicamente, mas era o Espírito de Deus que tomava conta da vida dele e que fazia ele derrotar todos os filisteus. Oitavo fato, Deus cumpre todo o propósito que ele tinha para a vida de Sansão. Só que as escolhas de Sansão tomaram um rumo diferente da vida dele. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele tem um sonho a se realizar em nossas vidas. Só que as decisões e escolhas são nossas. Sansão, ele toma escolhas e decisões erradas. E acaba sofrendo e acaba morrendo também. O Senhor livrou sim o povo de Israel da mão dos filisteus. Só que para isso Sansão teve que morrer. Só que não era a vontade de Deus. Só que foi a permissão de Deus. O que significa isso? Uma coisa é Deus desejar. Deus deseja que nós sejamos felizes. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos para conosco, e pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de vida e não de morte. Só que as escolhas são nossas. E nós temos o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal, de escolher a morte ou a vida. O que você tem escolhido para a sua vida? Nono fato, há uma diferença entre consequência e cruz. Por quê? Porque cruz é o que eu não mereço. Por exemplo, Jesus foi preso e foi crucificado. Só que ele não merecia aquilo. Aquilo foi por amor a nós, aquilo foi por amor à humanidade. Isso é cruz. Só que consequência é o resultado das minhas escolhas. Cruz é como um câncer, uma doença que eu não posso prever, algo que eu não posso premeditar, algo que acontece em minha vida só que eu não estava esperando e eu não fiz nada para ter aquilo. Agora, consequência não. É minhas escolhas, eu vou escolhendo errado, eu vou escolhendo ficar longe de Deus, eu vou escolhendo viver em pecado, eu vou escolhendo me afastar dos meus amigos, eu vou escolhendo me afastar da igreja. Isso é escolhas. Eu escolhi com quem me casar, eu escolhi onde morar. Isso é escolhas. Agora, a cruz não. Cruz é aquilo que eu carrego e mesmo sem eu merecer, ou mesmo sem eu ter escolhido isso, é algo que eu vou carregar para a vida toda. Consequências não. É o resultado de todas as minhas escolhas. 10º último fato. A história de Sansão nos ensina uma grande lição sobre obediência aos pais e obediência a Deus. Vejamos, Sansão ele não obedece seus pais e se casa com a mulher. Sansão ele não obedece seus pais e ele se envolve com os filisteus, se envolve com as filisteias. Ou seja, é alguém que não obedece nem Deus, nem obedece seus pais. E vão tomando as suas próprias escolhas e com as suas próprias atitudes, ele se afunda. E também há outra lição que é a nossa escolha. Independente de onde vamos chegar, quem escolhe é nós. Deus ele nunca vai escolher nada por ninguém. Ele nos ensina o caminho, ele abre as portas, ele nos chama, ele nos convida, sim. Só que quem escolhe é eu e você. Você escolhe o que você vai fazer da sua vida, quem você vai ser, a profissão que você vai seguir, com quem você vai se casar e tudo mais. E Sansão, ele governou em Israel por 20 anos. E ele foi juiz, sim, é uma das pessoas renomadas. Só que quando nós olhamos para a história desse homem, nós só vemos os fracassos, só vemos as escolhas más. Porque alguém que tomou escolhas perigosas, foi pelo caminho perigoso, foi pelo caminho mau. Então, que com esse vídeo você possa fazer uma autoanálise. Eu posso também fazer uma autoanálise e ver quais são minhas escolhas, o que eu estou escolhendo para a minha vida, o que eu quero para o meu amanhã. O que eu estou fazendo para mudar o meu futuro? O que eu estou fazendo para mudar as minhas atitudes? Será que eu estou tomando atitudes hereditárias? Ou seja, o que é hereditário? É algo que vem de família. Meu pai tomou essa atitude, meu avô tomou essa atitude, minha avó, meus parentes, e eu estou seguindo esse rumo. Ou será que eu tenho a minha própria escolha? Será que eu posso tomar a minha própria atitude? Escolha. Mas escolha Deus, escolha o certo. Escolha o caminho que vai te levar à salvação. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei. Comente aqui algum personagem para me falar nos próximos vídeos. E que Deus abençoe sua vida. Não deixe de deixar aquele like. E amém.